Essa música ela veio de uma conversa com um amigo meu, um amigo muito querido, e a gente conversava na casa dele. Eu lembro que a gente estava no quarto, onde que estava se iniciando um home studio, e a gente sentado na cama, lembrando de algumas canções antigas e comparando os dias de hoje, a igreja de hoje, né, as coisas de hoje com as coisas antigas, a igreja antiga, o modo de adorar, de louvar a Deus de antigamente, né? E eu lembro que ele falava sobre os equipamentos. Ele falava: Lucas, naquela época a gente não tinha instrumento, então a gente emprestava de alguém, emprestava de um irmão, emprestava de outro, um violão, não tinha bateria para ensaiar, a gente fazia algumas coisas com travesseiro, com almofadas e ensaiava em casa assim, juntava a galera do louvor, e ele me dizia, eu vivi uma parte disso, e a gente ficou lembrando, né, as coisas antigas como era, e ele comentando, não tinha equipamento, as caixas de som não eram tão boas, era aquele som rachado, aquele som ruim, e hoje é tão diferente, né? E eu lembro de uma coisa que ele diz, que foi o auge da criação dessa música, né? Da construção dessa música, que ele falou: hoje você vê, eu tô começando um home studio, conquistei equipamentos caros, tenho instrumentos, violão, guitarra, tenho muitas coisas e não consigo louvar a Deus da forma como eu fazia antigamente. E a gente começou a conversar sobre isso, e isso é verdade. Ele dizia: eu tenho tantas coisas hoje, eu tenho muitas coisas, e eu não consigo sentar e adorar a Deus como eu fazia antigamente, quando eu não tinha nada. E aí ele me disse uma coisa muito marcante, que foi o que eu ouvi, que deu início a essa música que a gente cantou agora, que foi o seguinte: ele falou: eu tenho tudo isso, eu conquistei tudo isso, mas eu não vejo o sentido de ter essas coisas, porque eu não consigo ser feliz com nada disso. Eu tenho todas essas coisas, mas nada disso me faz feliz. E eu falei: meu Deus, isso é verdade. Isso é verdade. Quantas vezes a gente luta para conquistar muitas e muitas coisas, mas quando a gente conquista tudo isso, a gente deixa de louvar a Deus de forma real. A gente perde a simplicidade, a gente perde o amor, a gente perde o se doar, que a gente se doava antes porque não tinha as coisas, então a gente estava por inteiro naquilo. Agora existem coisas que substituem a nossa oferta. E eu fui embora para casa pensando nisso, e eu sentei à noite para orar como eu fazia. Apaguei todas as luzes, peguei o violão e comecei a orar e chorar. Orei pela vida dele, orei muito pela vida dele. E essa canção foi aparecendo, e Deus foi me dizendo que quando a gente luta por coisas, a gente armazena essas coisas ao nosso lado, a ponto de dessas coisas cobrir a luz de Deus. Então essas coisas do nosso lado cobrem a luz de Deus e cobrem a forma de como Deus nos vê. Então Deus dizia: Lucas, existe uma luz nessa escuridão que as pessoas se encontram quando buscam por coisas materiais. Existe uma luz, assim como a luz da lua que brilha à noite e que te ajuda a enxergar as coisas. Existe uma luz, essa luz sou eu. E quando você se encontra nesse escuro, você precisa olhar para a luz, porque na luz você vai conseguir caminhar sem entender as coisas. Na luz você vai conseguir ter força. E essa música diz isso. Essa música
faz um paralelo de você estar no escuro por ter buscado outras coisas ao invés do reino de Deus, se encontrar nesse escuro e não enxergar a luz de Deus. E faz um paralelo, né, com a outra parte que está no escuro, mas consegue enxergar a luz de Deus. Então eu não sei se você se encontra nessa situação, mas se você buscou muitas coisas e conquistou muitas coisas e hoje não consegue ser real, ser verdadeiro com Deus, hoje você não consegue louvar como você fazia antigamente, você não sente mais a presença dele como antigamente, você se encontra nesse escuro, busque a luz de Deus, busque a presença dele, em nome de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém?